Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2015, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito de Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Neste programa, queremos fazer um breve comentário da lição de número 8, cujo tema é o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios, a qual será lecionada no próximo domingo, dia 24 de maio de 2015. Ainda que de forma muito resumida, hoje abordaremos a primeira parte desta lição, que é Jesus e as forças sobrenaturais. Esta primeira parte está dividida em dois tópicos, sendo que o primeiro deles trata sobre o poder de Cristo sobre a natureza. Só compreenderemos a atuação do Filho de Deus sobre as forças sobrenaturais se primeiro entendermos que o Mestre dos Mestres possuía duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Em outras palavras, enquanto esteve na terra, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Percebemos isso claramente em algumas passagens bíblicas. Em João 4 e 6, como homem, Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte de Jacó. Já em Mateus 11, 28, como Deus, ele declarou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ainda vemos que em João 11, 35, como homem, Jesus chorou enquanto se dirigia com Maria ao túmulo onde Lázaro, seu amigo, havia sido sepultado. Mas, como Deus, disse à viúva de Naim: não chores, e em seguida trouxe seu filho novamente à vida. Contudo, no Evangelho escrito por Lucas, até então, a natureza divina de Jesus só se havia manifestado para a realização de milagres que diziam respeito aos seres humanos. Como percebemos através de nossa leitura bíblica em classe, Lucas vai mostrar o Jesus Deus exercendo o seu eterno poder também sobre as forças da natureza. O texto de Lucas 8 e 22 nos afirma que Jesus entrou num barco com seus discípulos com a finalidade de atravessar para a outra banda do lago. Este lago mencionado por Lucas é o lago de Genezaré. Sabemos que esse lago também é mencionado no Novo Testamento com outros nomes. Em João 6 e 1, ele recebe o nome de Mar da Galileia, ou ainda Mar de Tiberíades. O lago de Genezaré possui uma extensão de cerca de 21 quilômetros de comprimento, por cerca de 12 quilômetros de largura, e a sua água é doce, pois é alimentado principalmente pelas águas do Rio Jordão. Na viagem narrada por Lucas, que é objeto de nosso estudo de hoje, ocorrida no lago de Genezaré, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade de Cafarnaum para irem até a cidade de Gadara, que atualmente situa-se no país da Jordânia.
A Bíblia nos diz que durante aquela viagem de barco, através do lago de Genezaré, Jesus adormeceu. Então, subitamente, enquanto viajavam pelo lago, uma tempestade de vento atingiu o ponto onde estavam e as águas ficaram agitadas de tal maneira que o barco estava sendo inundado, trazendo grande perigo àquela embarcação. Lucas então relata que os discípulos acordaram o Mestre Divino, o qual, levantando-se de onde repousava, repreendeu o vento e a fúria da água. Imediatamente, o vento, ouvindo a voz do Mestre, daquele lago se ausentou, dando lugar à calmaria. O que nos chama a atenção nesse episódio é que, após restabelecer a ordem normal daquela viagem, Jesus perguntou aos seus apóstolos: onde está a vossa fé? Esta pergunta do Senhor nos leva a crer que naquelas alturas da viagem, Jesus esperava que seus assistentes diretos tivessem a ousadia suficiente para contornar aquela circunstância negativa no meio daquele grande lago, uma vez que desfrutavam de sua maravilhosa companhia no barco onde viajavam. Mas, como se isso não bastasse, vemos que Lucas registra a surpresa dos apóstolos diante do poder de Cristo, demonstrado sobre as leis físicas do universo, a ponto de se perguntarem uns para os outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Com este episódio, aprendemos que com Cristo devemos enxergar não só o natural, mas também o sobrenatural de Deus, para termos sucesso nesta viagem que se chama vida. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Depois de falarmos um pouco sobre o ponto número 1, que tratou sobre o poder de Cristo sobre a natureza, ainda dentro da primeira parte da nossa lição, vamos comentar um pouco a respeito do poder de Cristo sobre os demônios, que é o nosso ponto número 2. Até então, o evangelista Lucas já havia narrado a libertação de um homem que tinha um espírito imundo. Libertação esta que ocorreu numa sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam e ainda se reúnem para aprender sobre a lei de Moisés. Entretanto, depois de atravessar o lago de Genezaré, Jesus e seus discípulos se dirigiram até a cidade de Gadara, local onde havia um homem completamente possuído por um demônio, cujo nome era Legião, porque eram muitos. Este homem gadareno, citado por Lucas em nossa lição de hoje, não tem o nome mencionado na Escritura. Entretanto, Lucas detalha que sempre que ele era possuído pelo demônio, rompia os grilhões e cadeias com as quais havia sido preso. E após era obrigado a se retirar para desertos pelos espíritos imundos que o atormentavam, ficando longe do convívio da sociedade de Gadara. Lucas detalha que esse endemoniado andava totalmente nu e não habitava em casas. Sua morada era nos sepulcros. Lucas 8:27. Diz-nos a Escritura que tão logo Jesus e seus apóstolos atravessaram o lago de Genezaré, chegando em Gadara, encontraram-se com este homem possesso do demônio, ao qual, ao ver Jesus, prostrou-se diante do Mestre. Jesus então ordenou que aquela legião saísse daquele pobre homem, mas permitiu que estes espíritos malignos entrassem numa manada de porcos que ali havia, cujo número, de acordo com Marcos 5:13, era de quase 2.000 porcos. Com a permissão de Jesus, os espíritos que estavam no gadareno dele saíram e, entrando nos porcos por um despenhadeiro, os precipitaram no mar da Galileia, matando-os afogados. Liberto dos espíritos imundos que o dominava, o Mestre Jesus devolveu àquele jovem para ele mesmo, para a sua família
e para a sociedade em Gadara. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua iluminação para o Teu filho e a Tua filha, que está, Senhor, acompanhando o nosso programa. Abençoa, Senhor, este aluno que deseja aprender mais da Tua palavra. Abençoa este professor, Senhor, que com todo zelo e esmero está preparando a sua aula. Que possamos contribuir, meu Deus, no entendimento e no aprendizado deste Teu filho, desta Tua filha. No nome de Jesus, te pedimos e também te agradecemos. Amém. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, mas se Deus quiser, no decorrer da semana, estaremos de volta para continuarmos nossa meditação na lição O Poder de Jesus sobre a Natureza e os Demônios, falando sobre a parte 2, Jesus e a realidade dos demônios. Você não pode perder, estamos indo embora, fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.